Olá, turma! Hoje nós vamos estudar a unidade 3, capítulo 2. Vamos ler mais uma notícia e aprofundar o conhecimento das características desse gênero. Vamos estudar também os verbos e suas flexões. Vocês encontram esse conteúdo a partir da página 84. A notícia da página 84 foi publicada num blog do Jornal Diário do Nordeste, com o título Fotógrafo amador flagra Doninha pegando carona em Pica-Pau. O lead da notícia diz o seguinte: uma foto feita por um fotógrafo amador tem tido bastante repercussão na internet nesta terça-feira. O clique flagra o momento em que um pequeno mamífero, semelhante a uma doninha, pega carona no voo de um pica-pau. Eu vou ler com vocês o corpo da notícia. O pica-pau estava saltitando estranhamente como se estivesse pisando numa superfície quente. O pássaro voou sobre nós, na nossa direção, e de repente ficou óbvio que ele tinha um pequeno mamífero nas costas e que essa seria uma luta pela vida, disse o fotógrafo Martin Limay. A imagem foi feita em um parque em Londres e o fotógrafo acredita que o mamífero atacou o pássaro, que decolou com um susto, levando a doninha junto. De acordo com Limay, a dupla aterrissou perto dele, mas com a proximidade do fotógrafo, o mamífero fugiu e o pássaro voou para uma vegetação próxima, escapando com vida. A notícia foi escrita por Lia Girão e foi publicada no Diário do Nordeste no dia 3 de março de 2015. Eu chamo a atenção de vocês para a fotografia que acompanha a notícia, que é muito importante para ilustrar o acontecimento e chamar a atenção do leitor sobre o fato. Todas as fotografias devem ser acompanhadas de legenda ou um breve texto. Elas são importantes para o entendimento do leitor. Na página 85, vocês farão o estudo do texto, a apreciação e a interpretação textual. Na página 86, nós temos um resumo com as principais características do gênero notícia. Nós já estudamos essas características em outros vídeos, mas vamos revisar o assunto. A notícia é um relato de fatos e informações do cotidiano, recentes ou atuais, relevantes para uma comunidade, cidade, campo, país ou mundo, de forma mais objetiva possível. As notícias podem ser publicadas em jornais, revistas, sites ou ainda apresentadas em televisão e rádio. O lead é a abertura da notícia, em que são apresentados os principais tópicos a serem desenvolvidos nos próximos parágrafos. O objetivo do lead é despertar a curiosidade do leitor sobre a notícia. O lead deve responder às perguntas: quem, o que, quando, como, onde, por quê, não necessariamente nessa ordem. Numa notícia, as fotografias podem acrescentar informações ou ilustrar o texto. Há fotografias essenciais para a compreensão do texto e para lhe dar veracidade. O texto inserido de uma fotografia recebe o nome de legenda. A legenda acrescenta informações à imagem ou reforça a informação dada visualmente. Nas notícias podem ser informados o nome e a profissão dos entrevistados. As falas dos entrevistados são introduzidas com expressões como de acordo com, segundo, etc. Eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante, que são as fake news, que são notícias falsas, e as consequências graves que a divulgação desse tipo de informação gera na sociedade. Fake news é um termo em inglês usado para referir-se a notícias falsas divulgadas, principalmente em redes sociais.
Esse tipo de informação, em sua maior parte, tem o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou um grupo, geralmente figuras públicas. As fake news são divulgadas com diferentes objetivos, como aumentar o número de leitores de um site ou de acesso a ele, difamar pessoas e marcas. Em geral, são notícias sensacionalistas, que podem inclusive atrapalhar a veiculação de notícias verdadeiras. Com a popularização das redes sociais, essas notícias são propagadas com muita rapidez, pois muitas pessoas não costumam pesquisar a veracidade das informações, o que facilita a propagação das fake news. Eu retirei da internet um exemplo de uma fake news que foi propagada nos grupos de WhatsApp nesse período da pandemia do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A informação diz o seguinte: Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pede para compartilhar para todos. Essa semana é muito importante para vencer o coronavírus. E um áudio supostamente do ex-ministro, que foi divulgado em massa para todos os grupos. Porque é falso. A voz do áudio não é do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele explicou em entrevista coletiva que não envia áudio em aplicativos de mensagem. Sua comunicação com a população e a imprensa é feita exclusivamente pelos canais oficiais do Ministério da Saúde e em entrevistas coletivas. Eu retirei da internet um exemplo de uma notícia bem absurda e algumas dicas para vocês identificarem uma notícia falsa. Primeira dica: desconfie da notícia absurda. Reparem no título dessa notícia. Lei da gravidade vai ser revogada. É algo tão sem nexo que não merece nem ser lido, mas está fazendo referência à lei gravitacional de Isaac Newton, que é algo indiscutível. Segunda dica: a notícia falsa costuma pedir para ser compartilhada e é muito comum usar tom alarmista. Compartilhe antes que isso aconteça. Muitas notícias falsas apelam para a teoria da conspiração para gerar revolta. Eles não querem que você saiba. Usam dados aleatórios para dar aparência de verdade, em vigor desde 1666, que garante o direito do ser humano de pisar no chão, está prestes a ser revogada. Geralmente contém erros de português. Se isso acontecer, o mundo vai ficar de cabeça para baixo. Na frase destacada tem um erro bem visível de português. As fake news vêm de sites poucos conhecidos. Por exemplo, aí, Faça a Sua Parte é um site totalmente sem pé nem cabeça. Turma, usem essas dicas para combater a disseminação das fake news, que está acarretando consequências graves na sociedade. Está gerando uma sociedade totalmente alienada, sem pensamento crítico. Então é um mal que nós precisamos discutir e combater. No nosso próximo vídeo, nós vamos estudar os verbos e suas flexões.